Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal de resenhas aqui do Dois Perdidos no Tempo. Eu sou o Fábio. Se esse é o seu primeiro vídeo do canal, já pode aproveitar para se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum, beleza? Se você já é de casa, fica à vontade, porque a gente já vai começar a resenha. E hoje vai ser uma resenha de RPG. A gente vai seguir aqui falando sobre Forbidden Lands, Manual do Jogador, tá? A gente está gravando uma série de vídeos falando um pouquinho sobre alguns aspectos interessantes à medida que eu vou lendo o livro, né? Eu vou deixar aqui no card o link para essa playlist para você poder acompanhar desde o início e a gente vai descobrindo os mistérios desse cenário que me parece bastante interessante, bastante rico. A gente vai descobrindo isso à medida que eu for lendo os livros e vou postando os vídeos aqui e a gente vai debatendo e conhecendo esse universo juntos, beleza? Bom, seguindo aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as profissões, tá, que estão descritas aqui no Manual do Jogador. A gente já falou um pouquinho da história, já falou um pouquinho, já fez um unboxing, né, do material que vem, um material extenso, já falou das ancestralidades, das ascendências, né, que seriam o equivalente às raças, e agora a gente vai falar das profissões. Bom, as profissões, elas na verdade, elas não são muito incomuns para os cenários medievais, tá? São 8 profissões, salvo engano. E aqui, pelo menos inicialmente, não são dados muitos detalhes sobre elas. Eu vou mostrar aqui no livro, porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha só, por exemplo aqui, caçador, tá? Ele vai ter aqui um texto descritivo, mas é só um parágrafo falando, né, do que é o caçador. Aqui ele vai dar algumas informações de jogo, né? Habilidades principais, enfim. E aqui ele vai falar de orgulho, segredo sombrio e relacionamentos e equipamentos. Essa parte aqui eu vou me deter um pouquinho mais lá na frente, porque aqui tem coisa bacana para a gente comentar. Mas as profissões em si, pelo menos até agora, elas não apresentam muitos detalhes não. Então a gente vai ter o caçador, o druida, tá? O feiticeiro. Repara que todas essas profissões elas seguem o mesmo esquema aqui que eu venho falando, do atributo-chave, das perícias, o texto introdutório e as 3 características mais importantes até o momento. A gente tem o ginete, e aqui só uma curiosidade, ginete é uma palavra antiga que significa cavaleiro, né? Então, só para ninguém ficar perdido aí, o clássico guerreirão, né? Guerreirão pau pra toda obra, o ladino e o mascate, beleza? Deixa eu ver se são só essas. Ah não, ainda tem, claro, como ele podia ficar de fora? Menestrel, né? Menestrel, bardo, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu particularmente acho um personagem muito interessante de jogar ao lado dos ladinos, que são sempre meus personagens favoritos. Bom, seguindo aqui, o que tem de mais interessante para a gente falar aqui? Eu vou seguir aqui a ordem do livro. O próximo tópico que ele aborda aqui é justamente a idade do personagem, tá? Isso aqui é deixado ao livre-arbítrio do jogador, para ele escolher a idade que ele quiser, mas isso vai influenciar na sua construção de personagem. Por quê? Porque de acordo com a sua idade, isso vai interferir nos seus pontos de atributos, nas suas perícias e nos seus talentos, tá? Como é que isso vai funcionar? Por exemplo, aqui ele divide os personagens em 3 classes: jovem, adulto e idoso. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, só para ilustrar. Olha, bem aqui. Você vai ter jovem, adulto e idoso, e aqui ele vai dizer o que é considerado cada uma dessas classes de acordo com a sua raça, com a sua ancestralidade, né? A ascendência, eu sempre confundo. Então, só para dar uma ideia aqui, por exemplo, o humano é jovem entre 16 e 25 anos. Já o anão é jovem entre 20 e 40 anos. Cadê um outro que seja mais diferente aqui? Lupino entre 13 e 20 anos. Tá? E nessa questão da idade, eles desconsideram os elfos aqui, porque como eles envelhecem num ritmo muito mais lento, em termos de jogo, eles são todos considerados adultos. Tá? As outras raças, para eu não confundir de novo o nome, de acordo com a idade que você selecionar durante a criação do personagem, você vai se encaixar em uma dessas categorias aqui, tá? E olha lá,
No que isso influencia? Na questão dos atributos, por exemplo. A gente tem uma tabelinha aqui bem simples que ela vai lhe mostrar que se você for jovem, você tem 15 pontos de atributo, se você for adulto, você tem 14, se você for idoso, você tem 13. Ou seja, conforme o seu personagem vai envelhecendo, ele tem menos atributos. Atributos vão ser aquelas características mais... como é que se diz? Tá meio misturado aqui, mas olha, são as características físicas, a força, a agilidade, a astúcia, a empatia, tá? Então, quanto mais velho você fica, seu personagem fica, menos pontos você tem para distribuir entre esses atributos. Para, imagino, né, simbolizar que você já não está mais no seu auge, né? Enfim, discussões à parte, na mecânica de jogo é assim que funciona, né? A gente que já está meio com cabelo branco, assim, às vezes questiona um pouco essas coisas, mas, enfim, é só um jogo. Nas perícias é a mesma coisa, só que aí é o raciocínio inverso. Quanto mais velho você é, quanto mais experiente, né? Melhor assim, né? Quanto mais experiente o seu personagem é, mais pontos ele tem para distribuir nas perícias. Então, se você é jovem, você começa com 8 pontos. Se você é adulto, você começa com 10. E se você é idoso, você começa com 12. Tá? Aí é a contraparte, né? Do vigor físico, vamos dizer assim, versus experiência. E a mesma coisa os talentos. Os talentos aqui são truques e habilidades. A gente ainda vai chegar nessa parte, que é um pouco mais lá para frente no livro, nessa parte da mecânica. Mas os talentos também são influenciados pela idade e também seguem a mesma lógica das perícias. Quanto mais experiente o seu personagem é, mais talentos ele vai ter. Então, se ele é jovem, ele tem apenas 1 ponto. Se ele é adulto, ele tem 2 pontos. E se ele é idoso, ele vai ter 3 pontos de talentos. Beleza? Então, assim, essa é a mecânica inicial em relação à idade para você construir o seu personagem. Agora, chegando no detalhe que eu achei mais interessante mesmo dessa parte, são aquelas 3 características que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês no início, que são o orgulho, o segredo sombrio e os relacionamentos. Tá? O orgulho, na verdade, em cada entrada de personagem aqui, olha, ele vai te dar sugestões, tá? De orgulho, ele vai te dar 3 sugestões, isso para cada profissão. Ou você escolhe uma dessas 3, ou você cria uma que você ache mais adequada para o seu personagem, tá? Então, só para exemplificar aqui, eu vou pegar o caçador, por exemplo. Orgulho. Você consegue sobreviver sozinho nas áreas selvagens por semanas. Sua flecha sempre acerta o alvo. Animais da floresta são seus amigos e não lhe fazem mal algum. Ou seja, você tem a opção de escolher um desses 3 orgulhos ou inventar um que você acha que seja mais adequado para o seu personagem. Mas o que isso tem a ver com a mecânica do jogo? No que isso influencia? Uma vez por sessão, você pode rolar um D12 em um teste que você falhou e você vai somar o resultado deste D12 com o seu teste. Tá? Ou seja, é como se fosse um bônus que ele lhe dá. Claro, esse teste tem que estar relacionado de alguma forma com o orgulho que você escolheu. Por exemplo, assim, a minha flecha sempre acerta o alvo e eu atiro e erro, eu posso jogar um D12, somo para ver se eu consigo acertar. Se eu acertei, beleza. Agora, se eu falhar nesse teste, eu vou perder o meu orgulho. Né? Uma coisa que eu acreditava que eu era muito bom se comprovou como não verdadeira. Então eu perco o orgulho, eu passo a próxima sessão de jogo sem nenhum orgulho até que eu consiga bolar um outro e tal, e assim vai. Né? Pelo menos, inicialmente, é assim que essa mecânica é explicada. Então eu achei uma coisa interessante para dar um gostinho a mais no jogo, né? Porque às vezes você gosta de fazer bravata, o personagem gosta de fazer bravata, aí você tem uma chance aqui de provar que você é bom mesmo naquilo, né? Enfim, achei uma mecânica legal, quero testar na mesa para ver como é que funciona. A outra característica é o segredo sombrio. É a mesma coisa, ele vai te dar 3 opções, você escolhe uma ou inventa uma outra qualquer. No caso do segredo sombrio, já vai ser mais uma ferramenta narrativa para o mestre do jogo poder colocar algum elemento ali da sua história, né, do seu background ali,
para dar um sabor a mais para o jogo. Mas apesar de ser uma ferramenta narrativa, ela pode te gerar ponto de experiência no final, né? Eu não vou entrar nos detalhes ainda dos pontos de experiência, porque eu acredito que a gente vai falar mais na frente disso. Mas só para não deixar a informação aqui solta, se o seu segredo sombrio entra em cena naquela sessão, você já ganha um ponto de experiência adicional por causa disso, entendeu? Toda vez que o seu segredo sombrio for utilizado na sessão de jogo, isso te dá um ponto de experiência, beleza? E para fechar, a gente vai ter também a questão dos relacionamentos. Isso sim, pelo menos até agora, até o ponto de leitura que eu estou no livro, é uma ferramenta puramente narrativa, mas que pode ser bastante interessante. Por quê? Você precisa criar ou escolher daquela lista, né, como o seu personagem se relaciona com os outros personagens do seu grupo, tá? Ele propõe aqui que os personagens comecem já se conhecendo e tal, aquela coisa toda, para evitar aquela coisa esquisita, né, no início do jogo, que um personagem não conhece o outro e tal, enfim. Então aqui a proposta é que os personagens já se conheçam. Então, se eles já se conhecem, você tem, em tese, uma opinião formada sobre o seu coleguinha de aventuras, não é? Então é para isso que serve o relacionamento. Vai, claro, ser de mais utilidade para o mestre, né? O mestre vai usar, né? Vai usar isso durante o jogo, até para entender a dinâmica do grupo, mas serve como guia de interpretação para você, né? Isso pode gerar situações interessantes de roleplay, podem gerar até, sei lá, missões paralelas, quests, enfim, que no final das contas vão te dar XP. Então, se você é um daqueles que joga pensando no XP, saiba que através dos relacionamentos que você construir, também pode gerar novas quests e também pode te dar XP. Então, vamos dar uma chance aí para os relacionamentos, vamos dar uma chance aí para o roleplay, né? Que pode gerar situações bem interessantes nas mesas. Bom, essa parte inicial dos personagens, ela é bem sucinta, tá? Depois eu já vi que tem referências em capítulos posteriores que eles vão destrinchar algumas das coisas que eu falei aqui. Mas essas são as informações iniciais, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já conhecem o sistema ou tem alguma dúvida, né, ou quiserem comentar alguma coisa, o espaço aí embaixo está livre para a gente ir construindo o canal juntos. E a gente se vê numa próxima oportunidade, avançando mais um pouco aqui no mundo de Forbidden Lands. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!